eu tava no motel com o rapaz. E se ele tivesse chegado, tipo, minutos antes, ele não ia me pegar em casa. Quando eu conheci meu ex-noivo, eu tava na igreja. Eu tinha me convertido, tava super dedicada nas coisas da igreja. Mas ele era terrível. Ele fez de tudo para me conquistar. Ele começou a participar da igreja e falava em casamento. E a gente acabou realmente começando um relacionamento. E eu sempre tive aquele desejo de me guardar para o casamento, porque eu era virgem, eu queria esperar aquele momento. Só que depois de um ano que a gente estava junto, eu já estava com 19 anos, ele começou a falar, mas o que tem? Não tem nada a ver isso, a gente vai casar mesmo. Eu acabei não aguentando, né? Eu acabei cedendo. Só que depois que a gente teve a nossa primeira relação, ele parou de falar de casamento. Ele simplesmente não falava mais. Eu comecei a ficar assim muito preocupada com aquilo, porque eu ficava pensando, gente, e agora se o pessoal da igreja descobrir, se a minha mãe descobrir, eu aqui com essa aliança, e mesmo sabendo que ele não queria mais casar, apesar que ele falava sempre que ele me amava, que ele não ia terminar comigo nunca, mas eu sabia que ele não queria casar e eu ficava insistindo naquele relacionamento. E eu acabei indo morar com ele porque eu achava que eu não ia conseguir mais ninguém. Só que depois de um tempo que a gente estava morando junto, eu vi que realmente ele não queria casar, que ele não ia casar. Eu acabei terminando o relacionamento. E aí foi quando eu descobri algumas traições dele, só que nada comprovado, assim. E ele ficou muito mal, ele emagreceu, ele ficou insistindo pra gente voltar. E eu acabei voltando. Só que a partir desse momento a gente começou só a namorar. A gente não morava mais junto, né? Eu fui morar com a minha mãe. E toda vez que ele tava lá na casa da minha mãe, que ele ia embora, podia contar. Ele colocava o pé na rua e o celular dele desligava. E eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, por que esse celular dele tá sempre desligado? Eu não entendia. Eu era tão idiota que eu ficava pensando, tadinho, vou comprar um celular dele, né? Ele precisa de um celular. E teve uma vez que ele foi lá pra casa e esqueceu o celular dele em cima da minha cama e tava assistindo televisão lá na sala com a minha irmã. Aí eu fui, peguei o celular dele, tranquei a porta, falei, é hoje que eu vou descobrir o que tá acontecendo nesse celular. Aí eu fui e tirei a parte da bateria e tem aqueles 3 pontinhos assim dourados que encostam no celular, né, pro celular funcionar. Eu vi que tinha um papelzinho ali entre o celular e aqueles 3 pontinhos, né, que fazia com que o celular não ligasse. Aí quando eu tirei aquele papelzinho assim, juntei a bateria com o celular de novo, o celular ligou. E tava com praticamente 100% de bateria e foi chegando mensagem. Era uma mensagem de um monte de mulher, um monte de menina. Tinha uma mensagem até que falava assim, nossa, tô me sentindo tão mal porque eu tô fazendo isso com a minha amiga. Quer dizer, nem era minha amiga, ele tava ficando com 2 meninas que eram amigas, né? E uma tava traindo a amizade da outra. Só que essa história do celular, ela aconteceu já no final da nossa história, né? Porque sempre que eu questionava ele sobre os rumores de traição, ele falava, você é louca. Você tem que se tratar. Nossa, você fica inventando umas coisas, você é doente. Só que depois de muito tempo já com ele, nesse sofrimento, né, sabendo que ele me traía, que ele me enganava, eu comecei a fazer a mesma coisa. Comecei a aprender com ele, a mentir, a trair. E teve uma vez que eu fui para uma cidade no Nordeste e conheci um rapaz. E esse rapaz era da minha cidade. Então naquela época que eu terminei com ele, né, que ele insistiu pra gente voltar, eu até voltei. Só que eu fiquei com ele e ficava com esse rapaz. E teve uma vez que eu saí com esse rapaz e ele me ligou várias vezes. Eu não atendi o telefone. Aí teve uma hora que eu atendi. Aí ele falou, onde você tá? Porque eu tô ouvindo som de futebol e você não assiste futebol. Aí eu peguei e falei, não, é porque eu tô na casa de uma amiga e o marido dela que tá assistindo futebol. Ele falou, aham, sei, então tá bom. Aí quando eu cheguei em casa, ele me ligou e falou bem assim, onde você tá? Eu falei, eu tô em casa. Ele falou, então desce que eu quero ver. Aí eu, assim, entrei em desespero, né, que eu tinha acabado de chegar em casa, assim, desci correndo, assim, tremendo. Porque, assim, eu tava no motel com o rapaz. E se ele tivesse chegado, tipo, minutos antes, ele não ia me pegar em casa. Aí eu desci e ele falou assim, por que seu cabelo tá molhado? Porque, assim, meu cabelo é cacheado, mas naquela época eu usava muita escova. Aí ele falou assim, eu sempre te peço pra você deixar o cabelo natural, você nunca deixa. E quando você faz escova, você fica uma semana. Aí eu falei, não, é porque eu fui na casa da minha amiga e a gente tomou banho de piscina. Ele falou, tá bom, então. O resumo da ópera é que a gente acabou terminando esse relacionamento, né? Que
que não tinha futuro realmente diante de tudo isso que aconteceu. No final das contas, quando ele realmente prometeu que a gente ia casar, que a gente ia ficar junto, foi quando eu descobri essa história do celular e aí o relacionamento acabou. Mas o que eu tirei de tudo isso é que a gente não deve ficar insistindo no relacionamento que não tem futuro, que não é. Eu tava vendo que ele não queria e eu continuei insistindo naquilo porque eu achei que eu não ia conseguir coisa melhor. E, gente, às vezes a gente tá vivendo no meio dos porcos, comendo lavagem, achando que a gente vai morrer de fome. Quando, na verdade, Deus tem um banquete para oferecer pra gente, mas a gente não enxerga. Fala pessoal, meu nome é Eveline Barros, esse aqui é o meu canal onde eu interpreto histórias reais. Se você gostou dessa história, já deixa o seu like, o seu comentário, porque eu tenho certeza que quem mandou essa história vai adorar saber da sua opinião. É isso, um beijo, até a próxima.